A gente abre o 3 em 1 falando sobre a confusão na campanha de Jair Bolsonaro. O seu vice na chapa, general Hamilton Mourão, mexeu num assunto delicado na última terça-feira, hoje, em palestra na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O militar criticou o 13º salário e o adicional de férias. A gente preparou um vídeo. Temos, Reginaldo? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais, é aqui no Brasil. Muito bem, a palestra foi na terça-feira, mas as notícias foram divulgadas hoje. A resposta de Bolsonaro foi rápida. Pouco depois da notícia se espalhar, o candidato foi ao Twitter e deu um puxão de orelha público no vice. Quem está nos acompanhando pelo YouTube pode notar o tweet de Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte, aspas, o 13º salário do trabalhador está previsto no artigo 7º da Constituição, em capítulo das cláusulas pétreas. Criticá-lo, além de uma ofensa a quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição. Vera Magalhães, 10 dias das eleições, uma declaração como essa, que hora, hein? Pois é, e ninguém vai poder dizer que se trata de fake news, que é invenção da imprensa, nem nada, né? O general Hamilton Mourão, vice do Jair Bolsonaro, estava numa palestra para a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, falando, portanto, a empresários. E achou que estava agradando, Silvio. Estava falando um discurso que seria música ao ouvido de quem emprega. E daí porque ele falou o que disse. Eu assisti a íntegra, os 40 minutos da palestra do general Hamilton Mourão. Ele falou o que falou sobre o 13º e também o adicional de férias serem uma mochila nas costas de quem emprega e jabuticabas brasileiras, no contexto do que ele chamou de implantação para valer da reforma trabalhista, que estaria entre as prioridades do Jair Bolsonaro. Ele evocou o nome do Jair Bolsonaro antes de dizer o que disse. Portanto, depois ele dizer que foi um mal entendido, que foi mal interpretado, etc., como o fez, ele está querendo corrigir o que de fato falou. De fato falou querendo falar. Não foi nada de mal entendido, não foi nada de... Não tem interpretação possível numa fala como essa, vocês percebem? A fala dele é o seguinte, a mais comprida. É preciso implementar para valer a reforma trabalhista. E aí ele fala que os encargos trabalhistas são o maior peso na vida do empregador. Aí fala, porque temos essas jabuticabas brasileiras que são 13º salário e o sujeito que quando sai de férias ganha mais do que quando está trabalhando. Está querendo falar do adicional de 1/3 para férias. Então, não é à toa que o Bolsonaro veio rapidamente tentar apagar um incêndio, porque ele sabe do quanto que isso pega, porque 13º salário pega pobre, pega a classe média, pega todo mundo. Se eles têm um discurso contra a pejotização, que eles chamam, que é como ele falou no Jornal Nacional, essa fala do general é mais desastrosa ainda, porque se ele defende carteira assinada, o general está falando contra os direitos assegurados por quem tem carteira assinada. E essa fala lembra uma outra do próprio Bolsonaro, que às vezes é melhor um pouco de direito a menos para você criar empregos. Na ocasião ele não quis dizer que direitos a menos ele estava falando, mas vocês percebem que se está diante de uma miscelânea de declarações de um candidato e seu vice que são nebulosas. Então, quando você precisa explicar muito, é porque tem ruído e é porque você não tem um programa claro. Então, é um problema, sim, para a campanha do Bolsonaro, cuja saída do hospital, que seria amanhã, o meu companheiro Marcelo de Moraes, do BR-18, conversou com ele, não será mais amanhã, deve ser até sábado, mas não deve sair amanhã o Jair Bolsonaro. Carlos Andreasa, qual é o potencial de estrago de uma declaração dessas, hein? Pensando exclusivamente do ponto de vista político-eleitoral, é uma declaração muito ruim.
né? Porque dá munição, levanta a bola na ponta muito facilmente para o corte dos adversários, mesmo sendo os adversários, de modo geral, muito pouco habilidosos para esse tipo de ataque. Mas você não chega a 10 dias de eleição e discute e questiona publicamente o direito do 13º. E pouco importa a discussão prática, né? Quer dizer, se de fato é uma coisa específica do Brasil e uma carga pesada para o patrão. No final das contas, o patrão já precifica o 13º no preço médio, no valor médio dos salários. Mas, do ponto de vista objetivo, pensando na eleição, é muito ruim. Essa matéria econômica recente, quer dizer, primeiro a declaração do Paulo Guedes controversa, muito truncada, com muito ruído sobre a possível volta da CPMF. Pega muito mal, porque mexe no bolso das pessoas, sugere mais tributo. E agora essa discussão sobre 13º. E aí, obviamente, o Jair Bolsonaro veio pela primeira vez, essa é a primeira vez nessa campanha em que o Jair Bolsonaro faz uma manifestação pública por escrito como essa para desautorizar com esse grau de força, de ênfase, a fala de um colaborador seu. Não é um colaborador qualquer, é o candidato a vice. Então, ruído, né? Um problema na campanha a ser explorado a 10 dias da eleição. Marcelo Madureira, sigo com você aí, com a mesma pergunta, né? Qual é o potencial de estrago, na sua opinião? Estamos a 10 dias das urnas. Olha, eleitoralmente é óbvio, é grande, né? Os adversários vão tirar casquinha dessa declaração, mas eu gostaria de comentar o mérito, ou seja, eu acho que o general Mourão, no caso, estava colocando uma questão que é importante, quer dizer, no âmbito das reformas que o Brasil tem que ter. Uma coisa que está clara hoje no mundo real, no planeta inteiro, né, há uma mudança realmente grande nas relações capital-trabalho. Então, você vai ter que mexer realmente numa coisa chamada direitos adquiridos, né? Que no Brasil vira cláusula pétrea. Direitos adquiridos. Você não faz sentido. Eu não vou entrar no âmbito do 13º salário, que realmente você já precifica isso, né, ao longo do ano, mas será que não seria mais interessante, até para o trabalhador, uma participação nos lucros? Se tivesse prejuízo, não participa não, porque ele não está no risco. Mas uma participação nos lucros, em vez de 13º salário, não seria colaborar para a produtividade? Porque férias é óbvio, as férias você tem que diluir esses 30%. Quer dizer, no Brasil realmente você tem um excesso de encargos. Você, quando vai contratar alguém pela carteira, hoje é quase inviável. Então, isso mostra que você tem que realmente ir fundo nas reformas e ir fundo nas reformas trabalhistas. Aí eu tô de pleno acordo com o general Mourão e vou mais longe. Né? No setor público, por exemplo, no judiciário, por exemplo, onde a produtividade é baixíssima, haja vista o tempo que um processo custa para se mover no Brasil, a quantidade de dias que os juízes, principalmente os magistrados de alta corte, viajam para lá e para cá, né, para se pavonear em encontros converscotes sem o menor sentido, sem contar as férias excessivas que tem, né, os feriados acumulados e essa coisarada toda. O funcionalismo público, principalmente no Brasil, ele tem uma produtividade baixíssima e, curiosamente, né, tem um salário médio muito maior do que o setor privado. Então, cara, isso quebra a firma, quebra o país inteiro. Isso obriga a aumentar imposto. Então, o general vai ter que mexer nisso sim, quer queiram, quer não queiram. Entendeu? Senão o país quebra. Essa é a realidade. Vera, agora outras campanhas, como a gente falou na abertura do programa, pretendem fazer uso dessa declaração. O PSDB, por exemplo, vai usar ele não, 13º sim.
Até que ponto você acha que isso vai ser explorado na TV? Até o limite, debate? eu acho, Silvio, porque foi um aliado do Bolsonaro que deu até agora, aliás, foram 2 aliados do Bolsonaro que deram até agora os tiros mais fatais na candidatura dele. Essa fala do general Mourão, podemos até discutir o mérito do que o Marcelo Madureira falou, mas o fato é que ela vai contra o interesse da candidatura, né? Do interesse imediato da candidatura. Ela atinge um grande contingente de eleitores do Bolsonaro. E a outra foi a fala truncada do Paulo Guedes, num ambiente aí restrito, sem filmagem, mas que depois ele esclareceu em entrevistas, de voltar a cobrar o imposto que incida sobre movimentação financeira, mesmo que sob a justificativa de que ele vai substituir uma série de outros e será neutro, mas a gente sabe que imposto sobre movimentação financeira gera aí uma incidência em cascata, né? Então, também foi desautorizado pelo Bolsonaro. Então, no partido dos adversários, o que até agora foi mais prejudicial ao Bolsonaro e sim dos seus próprios aliados. O que deve ser objeto de bastante análise por parte da imprensa e por parte dos eleitores, porque diz respeito diretamente à dinâmica de um eventual governo do Jair Bolsonaro. A gente já viu dinâmicas muito recentes em que há atritos entre vice e presidente e entre ministro da Fazenda e presidente. Dilma Rousseff, Joaquim Levy e Dilma Rousseff durou menos de 1 ano o casamento. E Dilma Rousseff e Michel Temer durou menos de 2. Então, isso é sim importante. Isso é sim tema relevante para a discussão pré-campanha. Como será explorado pelos adversários? Acho que será. Até agora eles não conseguiram fazer nenhum estrago relevante na candidatura do Bolsonaro, que tem se mostrado muito resistente, muito resiliente, e eles vão tentar. O Geraldo Alckmin vai usar de 2 maneiras. Tem um comercial que entra no fim do programa de hoje, que é esse que fala isso que você falou, 13º sim, ele não, e tem um comercial específico sobre isso que reproduz a fala do general Mourão, põe o vídeo e aí diz para não dar PT e manter o 13º, vote no Geraldo Alckmin. Então serão 2 as utilizações pela campanha do PSDB dessa fala do general. Diga, Andreasa. Então, tem 3 coisas aí importantes a partir desse tema, né? O primeiro é a questão de mérito. E aquilo que o Marcelo Madureira refletiu há pouco, muito bem refletido. Há fundamento e há matéria para discussão importante a partir do tema levantado pelo general Mourão. Não estou dizendo que ele está errado, essencialmente errado na questão que ele provoca. Então, há uma matéria de mérito importante a ser discutida aí. O outro ponto é, uma vez que ele falou usando o nome do Bolsonaro e foi imediatamente depois desautorizado pelo Jair Bolsonaro, a questão é o que de fato esse grupo político pensa em matéria econômica. Quer dizer, o que é o pensamento? É aquilo que o Bolsonaro diz, afastando a opinião dos seus colaboradores mais importantes? Porque fica uma dúvida sobre o real pensamento relativamente à movimentação financeira, a tributo incidindo sobre movimentação financeira, agora sobre essa questão do 13º, os direitos dos trabalhadores. Então, quer dizer, clareza sobre o que se pensa. Isso é muito importante. E o terceiro e outro ponto é o modo como esse ruído é e será explorado pelos adversários. E será, obviamente, bastante explorado. O efeito disso eleitoral é difícil de medir, mas eu tenho a impressão que a fala do Paulo Guedes sobre, entre aspas, a volta da CPMF foi já sentida como prejudicial à candidatura do Jair Bolsonaro. Madureira, sigo com você então, acrescentando aqui só mais um ponto, né? A campanha decidiu tirar o general Mourão totalmente de cena. Tem até uma nota da assessoria informando, por decisão da coligação, ele não participará de debates de vices da última semana antes do processo de votação no dia 7. Alguns eventos estavam previstos em emissoras de TV e em jornais. Pois é, o Silvio, continuando, né? Independente de quem for eleito presidente da República, se for o Cabo Daciolo, né? Se for a Vera Lúcia do PSTU, né? Se for o Bolsonaro, se for o Haddad, se for o Alckmin, quem for, o Álvaro Dias, no dia 1º de janeiro, né? Já no dia 2 de janeiro, ele vai se confrontar com as contas públicas, com o déficit público brasileiro.
né? Ele vai se confrontar com talvez a maior crise da nossa economia. E ele vai se confrontar com a necessidade de fazer reformas estruturais importantes. Vai ter que imediatamente, talvez, o mais aconselhável seria, antes mesmo da posse, o eleito já se aproximar do Congresso e começar a negociar uma agenda de reformas. Por que eu digo isso? O que se vê na campanha, né, é completamente distante, diferente da realidade. Então você vai ter aí a campanha do PSDB, 13º sim, ele não. Há uma mentira aí. Há uma mentira, porque o 13º, o que está implícito na ideia na verdade, a manutenção dos direitos adquiridos, na verdade, a manutenção do status quo, né? Na verdade, vai ficar tudo como está. Isso é mentira. O que o Brasil tem que entender é que a situação em que nós chegamos vai exigir ainda da população maiores sacrifícios. Isso é que é pior contar. Nenhum candidato tem a coragem, né? Tem a estatura necessária para colocar para a população o real estado das coisas no Brasil. Então, é sempre o mesmo processo, né? Você tem o período eleitoral que vira uma espécie de pantomima, uma opereta, né? E aí, quando no dia seguinte a posse, cai-se na realidade. Cai-se na realidade e você tem que abrir o saquinho de maldades, né? E o eleitor se sente logrado, é claro, né? Porque ninguém teve a franqueza de falar para ele qual é o real estado do país e o que pode se fazer para sair disso. Essa é a essência hoje, na minha opinião, da campanha eleitoral. Mas não, prefere-se fazer demagogia e populismo. Demagogia e populismo, seja no centro, seja na esquerda, seja na direita. Quem é o grande enganado? O eleitor.